Olá, pessoal, tudo bom? Nós vamos começar nosso curso de Direito Penal, tá certo? Nós vamos dar início ao nosso curso de Direito Penal. Qual é a nossa ideia aqui? Nós vamos ver todo o edital de vocês, você não se preocupe que nós vamos bater ponto a ponto do edital. Mas antes de entrar no edital, eu preciso explicar para vocês a teoria do direito penal, eu preciso explicar o que é o direito penal, tá bom? Não adianta eu chegar e começar a falar dos artigos. Eu vou introduzir você no direito penal de forma bem tranquila, vou explicar a vocês passo a passo, e aí, depois desse início, né, dessa pequena caminhada para você começar a entender, a gente vai entrar no edital. Professora, eu tô com muita pressa para estudar para o meu concurso, tá faltando pouco tempo e eu quero já começar e vou adiantar as aulas. Não adianta, dê um tempinho aqui pra gente, deixa eu explicar para vocês um pouquinho de teoria para a gente poder entrar nos artigos, tá certo? Tenha um pouquinho de paciência que vai dar certo, tá bom? Bom, aqui o que nós temos? Nós temos o nosso curso de Direito Penal, certo? Vamos começar com a aplicação da lei penal. Para quê? Para você saber para que é que a lei vai ser aplicada, de que forma que eu vou aplicar a lei penal. Não basta eu trazer para vocês a lei penal, eu tenho que dizer como é que ela vai ser aplicada, tá bom? Meu nome é Ana Fábia, e aí nós vamos agora para o nossa primeira informação. O que eu tenho para trazer para vocês aqui de importante? Vocês têm que ter na cabeça de vocês que é o seguinte: quem vê direito civil, direito penal, processual civil, processual penal, direito do trabalho, previdenciário, vocês têm que ter assistido direito constitucional, certo? Ah, professora, eu não assisti direito constitucional ainda. Tudo bem, eu vou explicar para vocês, entendendo que vocês não viram direito constitucional. Mas, o que acontece? O direito penal, ele tem sua base dentro da Constituição. O direito penal, ele nasce na Constituição. Todos os direitos nossos, eles nascem na Constituição. Eles têm que estar de acordo com a Constituição. Por quê? Porque senão vai acabar havendo algum conflito e a lei vai se tornar inconstitucional, tá certo? Bem tranquila essa explicação. Então, você vai ver que no artigo 1º do Código Penal, ele tem um artigo quase que igual, perfeito, semelhante dentro da Constituição, certo? Nós não vamos trabalhar a Constituição aqui, não fique preocupado, nós vamos trabalhar apenas direito penal. Professora, eu tô vendo que a senhora rabisca e tá ficando tudo torto. Isso aí vocês não se preocupem, certo? Eu sou uma desenhista exímia, e aí vocês vão ver que meus desenhos, eles são horríveis, tá? Você não vai conseguir entender nada de desenho, mas eu vou conseguir explicar a matéria para você. Vamos adiante. Da aplicação da lei penal, artigo 1º do Código Penal, que não está no edital de vocês, mas vocês precisam entender. O que é que ele diz? Que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que se houver um crime, esse crime tem que estar escrito, taxado, colocado em lei, tá ok? Ah, professora, aí surge a dúvida de vocês que aconteceu há poucos anos atrás. E os crimes de informática? Professor, os crimes de informática não estavam no Código Penal. O nosso Código Penal, ele é um pouco antigo, tá certo? Um pouco, para não dizer bastante. E aí teve aquela discussão, como é que eu ia aplicar o Código Penal no crime de informática? Ficou aquela dúvida. O que aconteceu? Pegou o crime de informática e eles disseram, não, se eu pegar a sua conta bancária através de um e-mail, copiar o seu cartão de crédito, clonar a sua conta, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar, sim, cometendo um crime dentro do Código Penal. Que crime é esse? Aí vai depender. Vai depender se vai se qualificar como um furto, como uma extorsão, certo? Então, diversos crimes, você pode analisar que o crime de informática, ele tem a ver, tá ok? Outra informaçãozinha aqui para vocês. Você não se preocupe com essas ideias, tá? Porque a gente vai trazer isso aqui para vocês, tá ok? Então, essas ideias novas, essas dúvidas que eu for, né, tendo essa noção de que vocês vão ter, surgindo a partir do que a gente for explicando, vai estar tudo aqui no nosso curso, tá ok? Então, pronto. Então, tem que ter, sim, uma lei anterior.
Tem sim uma lei anterior, e essa combinação legal, não apenas sem prévia combinação legal. E nós vamos, dentro desse nosso início de curso, saber e estudar crime e estudar pena, tá ok? Vamos para o próximo. Princípio da legalidade. Dê uma olhadinha no artigo 5º aqui que eu trouxe para você. Inciso 39 da Constituição Federal. Nós temos o quê? O princípio da legalidade. E o que é que o princípio da legalidade da Constituição? Esse princípio da legalidade, ele é um princípio que está na Constituição, o artigo está na Constituição, o inciso é de lá também, tá ok? Ó, Constituição Federal de 88. Ele diz o quê? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. O que aconteceu aqui? O Código Penal tem no seu artigo 1º a mesma informação que está no artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Então, é constitucional, tá certo? O Código Penal está dentro da Constituição, a base dele, a ideia dele está dentro da Constituição, certo? É só uma informação aqui para você começar a entender o direito penal. Dentro do princípio da legalidade, nós temos subprincípios. Professora, para que é importante entender esses subprincípios? É para você entender o direito penal, tá ok? Não se preocupe, vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos subprincípios ou desdobramentos do princípio da legalidade. Vem aqui comigo, ó, princípio da legalidade. O subprincípio a gente colocou como A, né? E nós dividimos mais alguns. Princípio da reserva legal. O que é esse princípio da reserva legal? É que tem que haver uma existência de lei em sentido formal, certo? Dele decorre o que desse princípio? É proibido analogia ou costumes para criar ou agravar punições, que é chamado de analogia em mala parte. O que é que essa criação ou agravação de punições? Eu tenho um crime, certo? Um crime tipificado, um crime que está lá no Código Penal, e eu uso uma analogia, eu uso um costume para agravar a pena, para agravar a punição, certo? Isso aí ele é proibido. Por quê? Porque o princípio da reserva legal, ele exige, certo? Tem essa exigência de uma lei, e que essa lei ela tem que estar em sentido formal. Professora, aí surge a dúvida aqui de vocês, eu vou marcar agora, ó, de marca-texto amarelinho, ó. Vocês estão vendo? É possível analogia em Bonaparte? Será, pessoal, que é possível? Eu vou fazer uma analogia para diminuir, para minorar essa punição. Posso? Posso, pessoal. Aí eu vou poder, certo? Então, olha aqui. Quando eu faço analogia em Bonaparte, os costumes poderão ser utilizados como fonte de interpretação e, excepcionalmente, como fonte de normas permissivas, para permitir algo, tá? E aí você vem com aquela pergunta do CD e DVD. Professora, lá na minha cidade, eu estou no centro e estou caminhando e fico, rapaz, CD e DVD, CD e DVD. Aquele CD e DVD, professora, pirata, ele é permitido? Não, tá certo? Professora, mas aí eu posso utilizar uma analogia em Bonaparte? Não, ele é proibido sim e vai continuar sendo proibido, tá certo? Não é porque o rapaz está lá na calçada com um pano estendido no chão vendendo CD e DVD que ele é proibido. Professora, a senhora está ficando doida, porque lá os policiais da minha cidade, eles compram CD e DVD no calçadão junto comigo e compram CD e DVD pirata. É permitido CD e DVD pirata? Não é permitido, tá certo? Não é permitido. Combinado? Entendeu? Não é porque algumas pessoas compram, não é porque ele está exposto na rua, que está aos olhos de todos, que significa que ele é permitido. Tá bom? Vamos seguindo. O que mais que nós temos aqui? Princípio da anterioridade da lei penal, mais irretroatividade da lei penal. Entenda uma coisa, a lei penal, ela tem que ser anterior ao crime, tem que existir a lei, e aí aquele crime sim vai poder ter, né, poder ser julgado, poder ter a sua aplicação da lei no crime que aconteceu. E essa retroatividade significa que a lei, a partir do momento que eu tô aqui, ó, aconteceu o crime, certo? Aí eu vou criar uma lei
para esse crime. Posso? Não, não pode, tá? E aí você não vai poder criar uma lei para esse crime aqui que já cometeu, já aconteceu. Professora, agora deixa eu lhe perguntar outra coisa. Apareceu uma dúvida. Tá aqui o crime, certo? Já tinha uma lei anterior para esse crime. Pronto, aí eu cometi o crime bem aqui. Aí passou o tempo, aí aquele crime foi, né, ficando mais, vamos dizer, menos prejudicial para a sociedade, tá ok? Apareceu uma nova lei. E essa lei nova, a lei B, aqui é a lei A inicial. A lei B, ela é melhor para o réu. Ela é menos agressiva. Ela é melhor. A letra também é ruim, professora, né? Não é só os desenhos, não, mas a letra. Mas não se preocupe, não, que vocês se acostumam, tá bom? E minha letra melhora. Então, pronto. Apareceu uma lei B, que ela é um pouquinho melhor do que a lei A. O que acontece? Nesse meu crime aqui, que eu vou marcar aqui de outra cor para ficar mais fácil para você identificar. Esse meu crime aqui, eu tava cumprindo o crime, certo? As penalidades do crime por essa lei anterior. Apareceu uma lei melhorzinha. O que acontece? Leia o artigo 5º aqui comigo, inciso 40. Ele diz o quê? A lei penal não retroagirá, certo? Tem um ponto, pessoal? Não. Tem o quê? Tem uma vírgula. Salvo, ela não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu. Se essa minha lei B, ela é melhor, ela vai beneficiar o réu, ela vai sim retroagir, certo? Ela vai retroagir e vai alcançar o crime. Professora, a senhora acabou de dizer que a lei penal ela não retroage, sendo que a Constituição diz. Faltou eu dizer aqui para vocês que esse artigo 5º é da Constituição, né? Esse artigo 5º aqui, ele é da Constituição Federal de 88, que é a nossa usada. Então, o que acontece? Tem um crime, a lei penal ela não retroage, mas se for para beneficiar o réu, ela vai retroagir, certo? Então, pronto, nesse nosso crime, a lei penal ela vai retroagir. Deu para entender? Tá tranquilo? Estamos começando a entender o direito penal, pois vamos seguindo. O que mais que nós temos aqui? Princípio da taxatividade. Pessoal, esse princípio ele é importantíssimo, certo? Ele é muito pouco falado, ele é um subprincípio, né, como nós vimos há poucos slides atrás, mas ele é muito importante. Leia agora comigo com muita atenção, tá ok? O que nós vamos ter aqui? Princípio da taxatividade. O que é que ele diz aqui para você? Ele diz que a lei penal deve ter conteúdo determinado. Deixa eu ver se eu peguei a cor certa. Eu quero botar esse rosinha aqui que eu achei bonitinho. Peraí, pronto. Ele tem que ter o conteúdo determinado. Professor, o que quer dizer esse conteúdo determinado? Tenha calma, que a gente vai entender. A taxatividade, ela veda, certo? Veda o quê? A elaboração de tipos vagos e de penas indeterminadas. Olha aqui para mim, preste atenção. Esse princípio da taxatividade, ele é pouco difundido, não é muito trabalhado, porque ele está dentro do princípio da legalidade, tá certo? Só que você tem que entender que a lei penal ela deve ser determinada. O que é que acontece? Quando eu tenho lá no artigo 121 matar alguém, eu estou falando duas coisas, certo? Matar e alguém. Professora, se eu cortar uma árvore, eu matei alguém? Não, não é o 121. Professor, o menino de frente da minha casa, ele pega o rabo do gato, amarra bombinha de São João e estoura o rabo do gato, mata o gato e mata os irmãozinhos do gato tudinho. É homicídio? É o artigo 121? É matar alguém? Não é, pessoal, tá certo? Ele vai cometer um outro crime, numa outra lei, que não cabe aqui a gente. Então, preste atenção, tem que ter um conteúdo determinado, tá ok? Quando eu digo subtrair subtrair um bem de uma pessoa, enganar alguém, matar, roubar, extorquir, tirar, tudo isso, ele tem que ser determinado. Ele é determinado no Código Penal. E o que é essa taxatividade? Quando ele tem que ser taxativo? É o seguinte, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês o que é taxativo. Professora, não acredito que a senhora vai desenhar o que é taxativo. Vou. Tá aqui o Código Penal.
CP, certo? O Código Penal. E aí ele tem que vir escrito, porque o código ele tem que ser taxativo, tem que estar escrito. Então tem que ser tudo bem feitinho, muito bem redondinho dentro do Código Penal, para não deixar uma ideia vaga, para não deixar brechas, como o pessoal gosta de dizer, tá certo? Então essa taxatividade, ela veda a elaboração de tipos vagos e penas indeterminadas. Aí você chega para mim e diz assim: professora, eu não sei o que é tipo vago, nem o que é pena indeterminada. Agora ficou ruim, né? E aí a gente está aqui para explicar para vocês o que é tipo vago e o que é pena indeterminada. Vamos com calma. Primeiro, você não pode confundir o tipo vago com o tipo aberto e o crime vago, certo? O tipo vago, ele é proibido. É você dizer algo que ficou em aberto, certo? Que você não especificou, tá? Quando você diz assim, é proibido matar. Pronto. Eu não disse se era alguém, se era algo, se era alguma coisa, se era uma planta, se era um gato, se era um cachorro, se era uma pessoa. Deixei vago. Então não pode, não é permitido. Ele é o quê? Proibido. O tipo aberto, ele tem expressões de amplo alcance, mas ele possui um conteúdo determinado. Quando eu tenho um tipo aberto, ou seja, matar alguém, pode ser um homem ou pode ser uma mulher. Ele é um tipo aberto, mas o conteúdo dele é determinado. O que é esse conteúdo? Matar, tá? E alguém, ou seja, pessoa, ele é sim permitido. O que mais que nós temos? O crime vago. Não confunda, eu vou colocar de outra cor para ficar tudo colorido e você não confundir. Não confunda o tipo vago com o crime vago, certo? O tipo vago, ele é proibido. O tipo aberto, ele é permitido porque ele tem um conteúdo determinado. E o crime vago é aquele cujo sujeito passivo é ente sem personalidade jurídica. E aí ele vai ser o quê? Permitido. Tá bom? Tá ok? Entendido? Tranquilo? Vamos pra frente. Isso daqui é só para você ter uma noção do direito penal, para eu poder começar a explicar os artigos, tá certo? Vamos para a súmula. Professora, eu vou começar sendo muito sincera com a senhora. Eu não sei o que é uma súmula. Pessoal, súmula são os entendimentos dos tribunais. Tá ok? Aqui nós vamos ter duas súmulas do mesmo tribunal. Nós vamos ter a súmula do STF. Nós temos a súmula 611 e a 711. Quando os tribunais eles entendem a mesma coisa várias vezes, de forma muito pisada, muito já visto, a mesma coisa, o que é que eles fazem? Eles elaboram uma súmula. Para quê? É uma ideia, é um direcionamento. Certo? O que significa STF? Supremo Tribunal Federal. Vale, coisa. Peraí, pronto. Supremo Tribunal Federal, certo? Então, o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, é o nosso tribunal, né, máximo. Ele entende o que na súmula 611? Ele diz o quê? Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juiz das execuções a aplicação da lei mais benigna. Professora, eu não entendi nada do que essa súmula diz. Vamos explicar? O que a súmula está dizendo aqui pra gente? Que a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Professora, mas isso já está na lei. Eu não estou entendendo porque a senhora está repetindo isso daqui em forma de súmula. Para quê? É porque aqui ele está falando do juízo das execuções, certo? Professora, agora ficou ruim. O que é esse juízo das execuções? O que acontece? A pessoa comete um crime, ela vai ter uma ação penal. Então, essa ação penal, ela vai correr dentro de um juízo. O juiz vai decidir se vai pegar alguma pena, quanto tempo, como vai ser, certo? Depois que o juiz, que ele decide, vai ter o quê? Uma sentença. Então, vai ter o juiz, que é o juízo, certo? É o juízo criminal. Eu vou colocar aqui de outra cor para você poder ler, né? Senão eu fico só escrevendo de rosa. Adorei o rosa. Pronto. Então, você vai ter aqui o juízo criminal. Aí, andou o processo,
quanto de pena, aí tem as minorantes, as agravantes, as atenuantes, que a gente vai explicar, tá? Não precisa endoidar, não. Pronto, tem um juízo criminal. Aí desse juízo criminal vai ter o quê? Uma sentença. Aí nós vamos ter o quê? Uma sentença. Essa sentença, ela depois de pronta, formulada, quem vai executar essa sentença não vai ser o juízo criminal, vai ser quem? O juiz das execuções. Aí eu tenho a sentença, essa sentença ela foi para o juízo das execuções. Chegou lá no juiz das execuções, aí ele disse, ah, rapaz, diz aí que tem uma lei melhor para o réu, não aquela que correu o processo todinho. Aí ficava naquela dúvida, o juiz das execuções vai aplicar que lei? A que veio a sentença, de quando existia a lei, ou a que veio melhorzinha? Ficou aquela discussão e aí o STF veio e disse, espera aí pessoal, é o seguinte, se é para beneficiar o réu, eu vou poder sim utilizar essa lei mais benigna, certo? Outra informação aqui importante para vocês, ó. Transitada em julgado a sentença condenatória. Professora, eu nunca vi direito penal na minha vida. O que é essa sentença que transitou em julgado? O que acontece? Eu tenho um processo penal, certo? Deixa eu abrir aqui uma página em branco para vocês, para eu desenhar o caminhar do processo para você entender. Eu tenho uma ação penal. Deixa eu colocar a minha canetinha aqui. Pronto, tá de azul, né? Eu tenho uma ação penal. Isso é um C cedilha, viu, pessoal? Não vão dizer que eu escrevi errado, não. Isso aqui é um C cedilha, porque a minha letra é muito ruim. Eu tenho uma ação penal. Aí a ação penal, ela percorreu tudinho. Teve o quê? Teve as provas documentais, certo? Teve as oitivas. O que é oitiva? É ouvir a testemunha, ouvir o réu, ouvir a vítima, quando há vítima, ouvir as partes. Aí correu tudinho, certo? Teve as provas e tudo. Aí o processo andou, todos os seus prazos correram de acordo. Os prazos, pá. Aí lá no final, o juiz, ele profere uma sentença. Olha, o C cedilha ficou melhor. Tô dizendo que as coisas estão melhorando, ó. O juiz dá uma sentença. Aí, a sentença, ela cabe recurso. O que é o recurso? Ah, não concordo com essa sentença, não. Eu vou recorrer para o tribunal. Recorre, não recorre, passou os prazos, recorreu, tal. Só que vai chegar um momento que não vai ter mais recurso. E essa sentença, ela vai o quê? Ela vai transitar em julgado. O que é esse transitar em julgado aqui? É quando a sentença, ela não cabe mais recurso. Então, eu vou ter uma sentença, certo? Transitada em julgado. É uma sentença que terminou, findou. Dali não anda mais para canto nenhum. Eu vou ter que fazer o quê com essa sentença agora? Executar. E aí, eu vou executar essa sentença. Porque na sentença vem dizendo o quê? Vamos supor, certo? É só um exemplo, que nessa sentença, o rapaz que foi condenado, ele pegou 8 anos por um crime X, certo? Aí, só essa sentença em mãos, não aconteceu nada. Tem que ir para onde? Tem que ir para as execuções, para que essa sentença ela seja executada. Deixa eu voltar. Pronto. Então, compete ao juiz das execuções a aplicação da lei mais benigna. O que acontece? Quando eu tenho aqui a minha sentença para executar, chegou no juízo das execuções e apareceu uma lei mais benigna, vou colocar até de outra cor. Pronto. E eu tenho aqui uma lei mais benigna. Eu vou, mesmo já estando no juiz das execuções, eu vou aplicar essa lei, tá certo? Deu para você entender, né? Essa caminhada aqui da ação penal, para você entender um pouquinho de processo, certo? O processo, eu estou falando, é do andamento da ação penal, tá ok? Não vamos confundir com o direito processual, não. Aqui é só o caminhar do que? Aconteceu um crime, e aí o que vem? A ação penal, vai ter as provas, os prazos e tudo. Aí terminou o quê? Terminou em sentença. Eu tenho essa sentença, teve recurso ou não teve recurso. Quando não tem mais recurso, que não cabe mais, ela o quê? Trânsito em julgado. Se ninguém entrou com recurso, passou o prazo, ela também vai
transitar em julgado. A sentença transitou em julgado. Depois que ela transita em julgado, ela vai para o juiz das execuções. O juiz das execuções, ele vai sim poder aplicar a lei mais benigna, tá certo? A lei mais benigna para o réu, tá ok? Não confunda. Vamos voltar aqui, tentando apertar no local certo, né? Para não fazer nenhum estrago aqui com a nossa aula. A súmula 611 diz isso. Depois que transita em julgado a sentença, ou seja, não cabe mais recurso, aquela sentença ali, né, condenatória, vai competir ao juiz das execuções a aplicação da lei mais benigna, certo? Tranquila essa ideia, né? Nós já entendemos. A súmula 711, também do STF, a súmula 711 do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, tá? 711. Diz o quê? Que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Pessoal, tenham calma, certo? Por isso que eu precisava dar esse conteúdo aqui para vocês antes de eu começar a jogar os artigos, tá ok? Entenda. Eu vou explicar para vocês todas essas informações para você entender, para a gente ir para os artigos. O que acontece? Essa lei penal mais grave, o que essa súmula diz? Que a lei penal mais grave, ela vai sim ser aplicada a dois tipos de crimes. Quais são? O crime continuado e o crime permanente. Certo? Se sua vigência, a vigência dessa lei penal, ela é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. O que aconteceu aqui? Vamos para a página em branco novamente. O que aconteceu? Ou o crime continuado ou o crime permanente, certo? Eles aconteceram. Temos uma lei para eles, tá? Depois eu vou explicar as situações que eles acontecem. Aí eu tenho uma lei. Vou usar cores diferentes para você entender o traçado aqui de ponto a ponto. Aqui eu tenho a lei. Que lei, professora? Ou do crime permanente ou do crime continuado, certo? Pronto, eu tenho essa lei aqui. O crime, ele aconteceu bem aqui. Ó, desse azulzinho mais claro. Aqui eu vou ter o quê? O crime, certo? E aí o crime, ele veio, teve a ação penal, como eu já expliquei para vocês, aí provas, documentos, oitiva, papapá, testemunha, aí continuou, bem aqui, terminou a vigência, a lei, ela terminou o que, professora? A vigência, certo? Por quê? Porque ela só ia viger, ela só ia durar esse prazo aqui. E a lei cessou a vigência. O que aconteceu? O crime não tem sentença ainda transitada em julgado. Não tem sentença ainda transitada em julgado. Aí continuou. Quando foi bem aqui, mais pra frente um pouquinho, nós vamos ter o quê? A sentença transitada em julgado, certo? E bem aqui que eu vou aplicar a sentença. Vai para onde? Juízo das execuções. Bem aqui eu vou para o juízo das execuções. Fazer o quê? Você já sabe. Executar essa sentença. Sendo que essa lei já acabou bem aqui. O que vai acontecer? A lei que está vigendo agora, ela é mais benigna. Aí surge a dúvida, nossa, eu vou utilizar a lei de quando o crime aconteceu, que ela é mais prejudicial ao réu, ou eu vou utilizar a lei mais benigna, que é a atual? Ah, professor, eu vou utilizar a mais benigna e atual. Não, o que a súmula disse pra gente bem aqui, ó? Que quando a lei penal mais grave se aplicar ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior da cessação da continuidade ou da permanência, eu vou aplicar a lei penal mais grave, certo? Então, você vai, como aconteceu o crime bem aqui, dentro da vigência da lei, eu vou aplicar a lei penal mais grave, dentro da vigência da lei. Mesmo que seja em outro momento, a minha sentença
que transite em julgado ou que essa sentença vá para o juiz das execuções. Quem está dizendo isso, pessoal, não sou eu, certo? Nem é você. É o Supremo Tribunal Federal, na súmula 711. Então, a professora disse, não, pessoal, isso é um entendimento do tribunal. E é pacificado, tá? Não tem muita discussão quanto a isso, principalmente porque nós não temos muitas leis para crimes continuados ou crimes de permanência, tá ok? Então, nesse caso específico, você vai aplicar a lei mais grave, porque ela ocorreu dentro da sua vigência, certo? Então, pode vir assim na prova de vocês. Em nenhum caso, a lei penal mais grave posterior vai ser aplicada a um crime anterior. Errado. Por quê? Quais são os casos que nós apresentamos? Crime continuado ou crime permanente. Se eu tiver um crime continuado ou se eu tiver um crime permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência, eu vou eu vou aplicar a lei penal mais grave. Professora, mas eu não concordo. Aqui, pessoal, entenda, ninguém tá para concordar ou para discordar. Aqui nós estamos para entender o direito, aqui nós estamos para entender a forma como o direito é feito, como as bancas vão cobrar, como aquilo é cobrado em prova, tá certo? Ah, professor, mas eu acho isso, eu acho aquilo, fulano acha isso. No jornal da minha cidade, tem aqueles jornais cruéis, né, que fazem entrevistas com os presos e mostra aquela situação toda e vira uma comédia trágica, que a gente pode chamar assim. Você não tire informações daquilo ali. Se possível, não assista mais esses jornais, porque você vai misturar as ideias. O que eu trago aqui para vocês, pessoal, não é disse-me-disse. O que eu trago aqui para vocês é isso daqui, ó. É entendimento do tribunal. E é do Supremo. Não estou trazendo entendimento de tribunal de regiões, não. Estou trazendo o entendimento do Supremo. Então, não tem discussão. Vamos só finalizar aqui. Lei 611 e Lei 711, as duas do Supremo. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juiz das execuções a aplicação da lei mais benigna. Mesmo que esteja no juiz das execuções, vou aplicar a lei mais benigna. Aí a 711 diz o quê? A lei penal mais grave se aplica ao crime continuado ou ao crime permanente se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Se a vigência dela é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Tá ok, pessoal? Entendido? Tranquilo? Tá bom? Respire um pouquinho, tome água e volte aí para nossa próxima aula que eu aguardo você. Um forte abraço.